Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre Três Ratos Cegos e Outros Contos de Agatha Christie. Este vídeo faz parte do nosso projeto de leitura de Agatha Christie. Se você é novo aqui no canal ou perdeu algum vídeo do projeto, nós estamos lendo toda a obra da autora em ordem cronológica. Eu vou deixar a playlist completa aqui nos cards em cima. E se você é novo, também se inscreve no canal. Aproveita e clica aqui embaixo. E chegou a hora então da gente conversar do que com certeza é a história curta mais famosa de Agatha Christie, muito por conta, claro, da peça sucesso estrondoso The Mousetrap, A Ratoeira. O título original, Três Ratos Cegos, foi como Agatha idealizou a história, porém ela teve que trocar porque outra autora reivindicou este título como algo que ela já tinha criado, então na época foi modificado de Three Blind Mice, Três Ratos Cegos, para A Ratoeira, The Mousetrap. Eu vou entrar nessa questão da peça, no sucesso da peça, mas antes eu já quero conversar um pouquinho sobre essa história com vocês. Claro que aqui nesse livro temos outras histórias, mas eu vou focar bastante neste vídeo na história Três Ratos Cegos, que é a história mais famosa, uma das mais famosas de Agatha Christie, então temos muito a comentar sobre essa aqui. Então eu vou primeiro já passar um pouco da premissa pra gente entrar em outros assuntos. Eu acho essa uma das premissas mais legais de Agatha Christie, uma das mais instigantes. É uma premissa, uma trama clássica de um livro de suspense e mistério. Aqui nós temos uma hospedaria, meio uma pousada, né, hospedaria, que está abrindo suas portas. Temos aqui então um jovem casal, um homem e uma mulher, que tocam esta hospedaria como únicos funcionários e que estão ainda no início desse ramo, já que na verdade foi uma propriedade herdada pela Molly, né, pela mulher, pela moça do casal, e eles resolveram ter essa ideia de montar uma hospedaria por conta das dificuldades em manter uma casa deste tamanho e também em conseguir vender, em conseguir comprar outro local. Estamos falando aqui de um período pós-Segunda Guerra Mundial. Aliás, é uma história fortemente integrada nesta ambientação do período pós-Segunda Guerra, das consequências da guerra em tantos e tantos sentidos. Provavelmente uma das que é mais integrada neste quesito, né? Esta hospedaria então acabou de abrir as portas, porém estamos falando aqui do inverno, pleno inverno, muito frio, muito gelado. Tá acontecendo uma nevasca que a partir do momento que os hóspedes chegarem depois vai ser bem difícil sair. Então eles vão ficar ali isolados, fechados, numa propriedade afastada, de um inverno rigoroso, com um assassino entre eles. Então a forma como a Agatha já apresenta essa história, né, essa hospedaria, esse casal que está apenas começando, que ainda não sabe muito bem como tocar este negócio, que está pela primeira vez recebendo hóspedes. E essa questão dos hóspedes é muito interessante, porque nós temos personagens que não se conhecem, não dá pra saber se eles estão realmente dizendo a verdade ou não. Não temos aqui personagens que já são amigos, familiares, conhecidos. A premissa da própria hospedaria vai deixar tudo isso de lado, né? Aquelas pessoas vão dizer quem são e fica por isso mesmo, elas são hóspedes que vão chegar ali. Em meio a tudo isso, a gente já viu que ocorreu um assassinato em Londres. E no meio da investigação da polícia em Londres, a pista leva a essa hospedaria. Então a gente sabe que o assassino se dirigiu para a hospedaria e que ele está ali no meio daquelas pessoas. E fica a questão, quem está mentindo, quem não é quem diz ser, o que está por trás de tudo isso, quem será a próxima vítima. Então a premissa, a estrutura dessa história já remete a uma clássica história de suspense, tão típica de Agatha Christie. De certa forma até lembra um pouco a questão de E Não Sobrou Nenhum, né, publicado anteriormente como o caso dos 10 Negrinhos. Até no próprio título, Three Blind Mice, que é um título que vem de uma canção infantil, daquelas rimas populares, também como E Não Sobrou Nenhum, e outras histórias de Agatha. Ela usava esse recurso de usar canções populares, rimas populares, e aqui ela vai usar Three Blind Mice. O assassino aqui também usa essa rima para ir matando, então é esperado que pelo menos 3 pessoas morram. Em vários quesitos, né, nesse isolamento, nos hóspedes ali presos, pessoas que não se conhecem, em vários sentidos ela vai remeter diretamente a uma atmosfera bem similar ao E Não Sobrou Nenhum. E é até curioso que tanto o romance mais famoso de Agatha quanto a short story, a história curta mais famosa de Agatha, tenha esse pano de fundo tão, né, similar, tão incomum. Prova de que realmente é o tipo de premissa de suspense e mistério bastante apelativa, né, que a gente fica muito curioso. É muito interessante como a autora insere esses personagens e em tão poucas palavras ela já apresenta uma característica própria, que seria a personalidade de cada um, né, o que esperar de cada um deles,
deles, porém sempre deixando ali nas entrelinhas que há mais desses personagens do que a gente sabe, né, do que a gente pode prever. E também, claro, aqui ela deixa as suspeitas em aberto a todo momento. Quando a gente acompanha esse assassinato em Londres, a gente vê a descrição do assassino e a Agatha meio que vai mostrar que essa descrição pode se adequar a tantas e tantas pessoas, né? Ela até vai enfatizar bastante a questão do casaco, do cachecol no rosto, de um rosto completamente encoberto, de uma voz estranha. Então meio que pode ser qualquer pessoa. E existe aqui, no fundo dessa premissa também, um caso que a polícia já tem conhecimento e que não vai ser spoiler eu já mencionar de antemão, gente. Até porque eu quero mencionar esse caso que está no pano de fundo. Isso não é o spoiler da história, caso, né, você esteja se perguntando. Porém, é uma coisa que aparece um pouco mais à frente, né? Que leva a uma motivação do crime. A motivação não é segredo. A motivação é algo que a polícia de cara já descobre pelo fato da primeira pessoa assassinada já ser algo bem específico. Então, aqui no fundo, e aí eu quero também mencionar isso porque eu quero entrar nessa questão da Segunda Guerra Mundial, de como essa história é tão entranhada assim nas consequências da guerra. E no fundo aqui então há uma história de negligência e abuso infantil. Existia naquela época da Segunda Guerra Mundial várias crianças que eram mandadas para outras localidades que não ficavam em Londres, né, por conta dos bombardeios, das mortes. Então entrava aí a questão da assistência social, na foster care, que então levava e designava famílias para ficarem com essas crianças. E aqui neste caso, a primeira pessoa que morre logo no começo do livro foi uma pessoa que estava presa justamente por ter sido acusada de negligência e abuso infantil, porque 3 irmãos foram colocados então numa fazenda meio afastada. Um deles morreu, e morreu por conta de completa negligência. Justamente o fato da pessoa assassinada ser a esposa, né, do casal que ficou para cuidar dessas crianças, indica, né, que talvez seja alguma daquelas crianças, uma das crianças que sobreviveu, que conseguiu escapar, que talvez agora esteja voltando para se vingar do que aconteceu, né, pelo fato do seu irmão, era o mais novinho, ter sido morto. E entra aí uma questão interessante nesse pano de fundo, que essa é uma história inspirada em fatos reais. A questão do que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial com 3 irmãos que foram levados para uma propriedade e um dos irmãos morreu pelas mãos ali do casal, tanto de negligência, de comida, como também de violência mesmo. Então um desses irmãos morreu. Isso foi um caso que repercutiu na época na Inglaterra. E a Agatha Christie então pegou este caso como, digamos, uma motivação para criar essa história. Só essa parte, gente, que é verdadeira, assim, não inspirada, na verdade, né? Ela não usa os irmãos verdadeiros, mas ela vai inspirar essa história real de um crime que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, uma consequência, né, justamente dessas crianças que eram mandadas para famílias aleatórias para se protegerem, para ficarem salvas, e que uma dessas pessoas morreu de uma forma realmente muito triste, dolorosa. Então ela usa esse caso para criar uma base aí para o seu conto da ratoeira, seu conto barra novela. Então a gente meio que sabe que aquilo ali está na base de tudo. E a questão da Segunda Guerra Mundial não entra apenas no crime em si, né, na motivação para o crime em si, mas em vários pontos dessa história, gente. Na própria hospedaria ali que esse casal está tocando, né, o motivo deles não terem conseguido vender ou comprar outro apartamento, e eles tocarem tudo aquilo, eles serem os únicos funcionários por trás de tudo, porque a mão de obra na época, né, conseguir funcionários qualificados era muito difícil. Em algumas partes é mostrado também a questão dos cartões de racionamento, que ela já mostrou em outras histórias, inclusive a última que nós lemos, Convite para o Homicídio, muito dessa atmosfera, né, dos cartões de racionamento. Durante a Segunda Guerra e depois existia, inclusive, foi criado um Ministério da Comida, que depois de um tempo foi encerrado, mas então existia um controle em cima da comida e as pessoas recebiam cartões de racionamento com cupons. E por trás daquilo ali tinha todo o mercado clandestino também, né, de pessoas que vendiam por trás ilegalmente, ou da troca de cartões de racionamento, da troca de cupons que trocavam por roupas. As pessoas iam dando o seu jeitinho. E a gente até vê um pouco disso aqui na rotina do casal. Quando a polícia liga e eles não fazem ideia do que seja, é uma ligação aqui na história que está ligada ao fato da polícia já saber de antemão que o assassino está se dirigindo à hospedaria, mas então a dona, a Molly, a dona da hospedaria, não sabe disso. Quando ela recebe essa ligação de que um policial está indo até lá, ela acha, então ela começa a pensar e ela
até cogita a possibilidade de ser as 2 libras de manteiga que compramos da Irlanda, então existia aí todo um mercado clandestino por trás. Ela até, na verdade, tinha conseguido uma licença aqui, né, pra isso. E o Giles, o marido dela, fala que o problema é que praticamente tudo o que se faz hoje em dia é ilegal. É por isso que temos um sentimento permanente de culpa. E aqui, então, mais uma vez aí já consequências dessa questão da guerra, né? Então, racionamento de comida, não se conseguia, às vezes, produtos bons o suficiente como as pessoas estavam acostumadas antes da guerra. Até em relação aos hóspedes apresentados, eu mencionado que uma daquelas pessoas, uma senhora que estava ali, teve sua casa ocupada pelo governo durante a guerra, então ela ainda está em reconstrução para voltar a morar lá, e várias questões assim pequenas que a gente vê que são totalmente ligadas com a atmosfera do pós-guerra, estão claramente presentes e entranhadas aqui nessa história, uma das que é mais mostrado nesse quesito. E mais uma vez eu repito até aquilo que eu falei, né? A Agatha Christie no pós-guerra colocava muito dessa atmosfera nos seus livros, de como era a retomada da vida neste momento. E durante a guerra isso, na verdade, não aparecia, né? Geralmente as histórias durante a guerra que ela escreveu, a produção literária dela, não mencionava muitas vezes sequer a Segunda Guerra Mundial, talvez como um escape naquele período. Porém, depois que passou, talvez seja mais fácil, né, comentar sobre, e aí essas pequenas questões do cotidiano são realmente muito colocadas nessas histórias. Agora que eu mencionei um pouco sobre a história, Os Três Ratos Cegos, originalmente, foi criado como uma peça de rádio em 1947 pela Agatha. Depois, então, ela adaptou essa peça de rádio para uma história curta, né, uma novela, e essa novela foi publicada apenas nos Estados Unidos, né, na época, então, que seria, na verdade, numa coletâneazinha de contos como essa aqui, justamente Three Blind Mice and Other Stories, eu acho, basicamente o que temos em mãos, né, Três Ratos Cegos e Outros Contos. A peça de teatro, inspirada na short story, neste livro que nós temos, então foi criada em 1900, estreou em 1952, e ficou de forma ininterrupta apresentada até os dias de hoje. Gente, é muito louco pensar que a única vez que essa peça deixou de ser apresentada, a única vez que houve então este corte de apresentações foi agora em março de 2020, por conta do momento que nós estamos passando. Mas ela tinha já vários recordes de peça ininterrupta, porque desde a estreia em 1952 ela nunca havia deixado de ser apresentada ali naquele bairro de Londres, West End, muito conhecida por várias peças de teatro, né, por seu local com várias peças. E inclusive eu tive o prazer imenso, assim, realmente a realização de um sonho. Eu já assisti em 2018, quando eu viajei, foi realmente algo muito louco, assim, estar lá na peça assistindo. Enquanto eu estava relendo Os Três Ratos Cegos, eu me lembrava claramente da atmosfera ali na peça de teatro, dos personagens, né, dos atores interpretando, e tudo isso estava na minha cabeça. O cenário que eu imaginei para este livro foi total o cenário da peça de teatro, justamente por eu ter acompanhado, né, eu não consegui desvencilhar. E pra mim foi uma alegria, na verdade, eu ler relembrando aquele momento tão especial. E no Reino Unido, então, eles não têm essa história publicada, né, por conta disso, porque a peça nunca deixou de passar, e também é proibido, né, a Agatha pediu para que não houvesse adaptações cinematográficas com pelo menos 6 meses desde que a peça estivesse encerrada no Teatro de Londres. Como isso nunca aconteceu, também nunca tivemos uma adaptação dos Três Ratos Cegos da Ratoeira. Se você já leu então e acompanhou essa história, você sabe que a Agatha realmente coloca várias suspeitas para todos os lados. Ela até apresenta algumas coisas que os personagens raciocinam, mas a gente percebe que pode ser algo totalmente diferente, né? Porque ela realmente joga tudo. Ela dá até informações que nos levam a caminhos não exatamente certos. E na verdade pode ser qualquer um ali envolvido. Talvez as coisas não sejam como a polícia esteja pensando. Será que é um dos irmãos sobreviventes que está ali cometendo aqueles crimes? Ou outra pessoa ligada ao caso, sabe? Então assim, as coisas realmente ficam em aberto. Há alguns escapes cômicos aqui por parte de alguns personagens que também é mostrado muito bem na peça. Eu lembro claramente das interpretações e como elas intensificaram essas relações e esse escape cômico.
e também alguns personagens, inclusive, com passados ligados a tanto o que aconteceu na guerra como traumas de guerra. A gente percebe particularmente aqui em dois personagens como eles estão ligados totalmente de forma intensa a alguns traumas que aconteceram no passado. Não apenas dois, né? Pelo menos três. Mas tem personagens que ficaram mais abalados com alguns acontecimentos. Alguns talvez até não tenham ligação direta com o caso, porque é isso que a Agatha fazia, sabe? Ela jogava várias possibilidades e depois ela nos mostrava o que era o que estava por trás. E esse é um caso, assim, com algumas reviravoltas. Gente, eu não quero entrar em spoiler, porque como é um conto, como é uma história curta, eu acho que o que eu mencionei, pra quem leu, vocês vão identificar o que eu quis dizer, mas também especificamente porque essa é uma história tão cheia de reviravoltas, digamos, né? Eu acho que pra quem na verdade conhece a Agatha não seja tanto assim, mas ela realmente é uma história muito legal, que dá algumas voltas aí e mostra algumas surpresas. E toda essa questão da peça nunca ter sido publicada, do livro nunca ter sido publicado no Reino Unido, de nunca ter ganhado uma adaptação cinematográfica, tem a ver com o mistério que foi criado em cima da solução, do desfecho dessa história. Tanto é que no final da peça os atores todos se reúnem e pedem para o público não contar o mistério por trás da ratoeira. Então eles fazem isso sempre em todas as apresentações. Então eu acho que vamos nos beneficiar de eu também não contar um mistério aqui, ainda que seja uma leitura conjunta, mas eu acho que vocês pegaram algumas coisas que eu quis dizer, né? Algumas pistas e também alguns caminhos que a Agatha coloca para nos confundir, porque ela faz isso também bastante nesse livro. E como todos os personagens aqui suspeitam de todos, aqui a gente pode realmente suspeitar de qualquer um. Ninguém escapa de suspeitas, tá, gente? Até o casal aqui envolvido, a esposa e o marido, eles suspeitam um do outro. Então todos aqui parece que tem algo a esconder e depois a gente vai descobrir um pouco do que essas pessoas têm a esconder. Algumas, claro, ligadas ao crime, outras não diretamente. Mas sem dúvida todas meio que abaladas psicologicamente por coisas que aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial e tantas consequências aqui nesses personagens que estão na hospedaria. Então é realmente uma das melhores ambientações, o clima, a forma como ela vai criando assim uma tensão e um suspense psicológico, com o vento, com a neve, os barulhos pela casa, tudo isso é mostrado. E claro, a rima, né, a canção que está por trás, que também é sempre colocada como algo para intensificar o terror que os personagens passam a sentir. É realmente uma história muito legal, com certeza o melhor conto, a melhor short story de Agatha Christie, por também mostrar muito do toque dela, né, das características que ela colocava em suas histórias, não à toa realmente a mais famosa. Mas claro, eu não deixaria de mencionar as outras histórias aqui. Este é um livro que tem então uma história principal com quase 100 páginas e é um livro curto, então todos os outros contos são bem menores, mas alguns são contos muito interessantes. E a gente tem aqui, gente, 4 contos com Miss Marple, 3 contos com o Poirot, um deles com o Hastings, né, o Poirot e o Hastings, e o último conto com o Sr. Satterthwaite e o Sr. Queen, que também, para quem acompanha o projeto, são personagens já conhecidos. Então a gente tem aqui 2 dos principais detetives de Agatha, uma das suas histórias mais famosas de todas, a short story, a novela mais famosa de todas, e uma história com o Sr. Satterthwaite e o Sr. Queen. É um livro bem completo, né? Um livro bem legal, assim, pra quem quer ser introduzido também. O Hastings aparece particularmente porque são contos que em alguns momentos haviam sido publicados de outra forma em outros locais, né, em revistas, então que foram compilados. Por exemplo, nessa história que o Hastings aparece junto com o Poirot, é uma história originalmente publicada em 1923. E nesta época, ali no começo da década de 20, o Hastings estava presente geralmente ao lado do Poirot. Aliás, essa história em que ele aparece, que deixa eu ver aqui qual é o título, é uma história, gente, que lembra muito, assim, o clima das histórias de Sherlock Holmes. Encontrei aqui. Até o título é A Aventura de Johnny Wortley. É um título que já me lembra as histórias de Sherlock Holmes. E aqui tem a ver com o desaparecimento misterioso de uma criança e até com o fato dos raptores, na verdade, terem dito de antemão que iam raptar o menino caso não fosse entregue o dinheiro, né? Os desdobramentos desse caso, a mansão, algumas passagens secretas, enfim, a esquisitice presente nessa trama mirabolante, né, que seria anunciar um rapto, e tudo isso me lembra muito as histórias de Sherlock Holmes, e na verdade foi uma história que pra mim foi bem óbvia desde o começo. Algumas dessas histórias pra mim
desde o início foram muito óbvias, tanto essa quanto a da fita métrica, que é uma história com a Miss Marple. Teve outra história da Miss Marple que eu também adorei, também lembra em partes histórias de Sherlock Holmes. O caso O Mistério da Caseira com a Miss Marple, até os títulos também, né, já entram aí nesse tipo de história que eu gosto, de contos com alguns acontecimentos estranhos. Eu gostei bastante desse conto, achei que ele foi bem desenvolvido, até na própria estrutura do conto, porque a Miss Marple tá ali se recuperando de uma doença e o médico dela, pra poder animar um pouco, ele mostra pra ela um caso que ele vai narrar que aconteceu, pra ver se ela descobre o final desse caso. Já se sabe o final desse caso, porém a forma como se sabe o final não foi alguém que deduziu pela inteligência e pelo raciocínio. Foi algo óbvio que aconteceu, que escancarou o crime. Então o doutor vai mostrar este caso para a Miss Marple para ela desvendar. Inclusive é um caso que nós desvendamos juntos, né? Pelo menos eu consegui desvendar total, talvez justamente por já estar afiada, sobre um jovem casal, um homem que depois de muito tempo volta para sua cidadezinha pequena junto com a nova esposa, e eles resolvem remodelar, né, meio que fazer uma reforma completa numa mansão. Porém, os empregados que moravam por lá, né, tipo o caseiro, começam a ter algumas atitudes meio estranhas. Para um conto com a Miss Marple que eu não consegui exatamente desvendar como terminaria, né, apesar de uma coisa nele ser meio óbvia, mas é óbvio até pra Miss Marple, né? Ela fala isso o tempo inteiro, mas eu não consegui captar ali tudo que estava por trás. Foi o caso da Empregada Perfeita, também outro título que eu gosto bastante. Eu realmente achei só um pouco mais fraco dois casos nesse livro, que foi justamente o primeiro caso com a Miss Marple aqui, que tem a ver com um tesouro escondido, ainda que dê pra perceber, né, as referências que a Miss Marple sempre faz entre uma coisa e outra. Aqui ela menciona muito o tio Henry dela, em alguns casos, não apenas esse. Então este é o caso, o segundo conto, Uma Estranha Charada. E também o último caso, gente. Eu gosto do Sr. Satterthwaite com o Sr. Queen. Tem algo, inclusive, meio mágico aí no meio, na relação desses dois, que vai beirar um pouco ao sobrenatural, né? Algo que a Agatha não costumava fazer. Então eu gosto geralmente desses casos em que os dois trabalham em conjunto, quando o Sr. Queen aparece, geralmente para ajudar o Sr. Satterthwaite a abrir os olhos e ver coisas que já estão na cara dele, né? Ele leva o Sr. Satterthwaite a raciocinar. Então esse caso final, que tem a ver com romance, acho que o título, algo assim, Os Detetives do Amor. É uma premissa que eu achei super óbvia desde o início, ainda que seja um caso ok. Tem um caso também muito bom com dois casos que eu adorei com Poirot, que eu não mencionei ainda. Um deles tem muito a ver com comida, e o Poirot é um personagem que valoriza muito a refeição, né? Quem acompanha com certeza já percebeu essa característica nele. Ele está num restaurante com um amigo jantando no início desse conto, esses dois amigos dão bastante atenção à comida, e entra aí um comportamento estranho relacionado ao outro cliente usual desse restaurante, que está ali há vários anos, sempre vai nos mesmos dias, sempre come as mesmas coisas, mas então ele vai num dia diferente, come uma coisa completamente diferente, que geralmente ele não gosta, né? Por todos esses anos, as pessoas do restaurante já sabem o tipo de comida que ele ama e o tipo que ele odeia, então há uma mudança muito estranha de comportamento que o Poirot percebe aí uma incongruência e começa a ficar um pouco receoso do que possa acontecer. E depois ele descobre que esse homem morreu. É interessante o fato, por exemplo, desse conto ter sido publicado originalmente em 1940, em plena Segunda Guerra Mundial. Inclusive tem uma parte que o Poirot fala: como lhe parece o mundo? E o amigo dele vai dizer: confuso. Este é o problema do mundo atual, excesso de confusão. Algo muito vago relacionado, né, aos problemas que eles estavam passando. Mais uma vez aquela questão, né, durante a Segunda Guerra as coisas não eram muito mencionadas assim, as caras diretamente, os horrores, apenas em uma história ou outra. E após a Segunda Guerra isso ficou muito mais presente do cotidiano dos ingleses, na vida, nas consequências da vida das pessoas comuns, na retomada da normalidade. Para fechar, eu vou mencionar um dos meus contos favoritos também aqui, que é O Apartamento do Terceiro Andar, que tem um grupo de jovens, uma delas esquece a chave e dois de seus amigos então vão entrar por um elevador de serviço ali e acabam topando num apartamento diferente em que há um corpo, uma pessoa assassinada. O Poirot mora neste prédio, ele vê tudo que está acontecendo e ele vai então ajudar esses jovens, porém então aqui há uma reviravolta no rumo do caso, né, no que estava por trás disso. Eu gostei bastante desse conto também e foi um dos que eu não sabia exatamente o que aconteceria, né, que pra mim manteve mais o suspense. Então alguns pra mim foram mais óbvios, outros menos, e teve dois particularmente que eu achei mais fracos, mas no geral realmente é um livro muito bom de contos, especialmente por ter a presença de dois dos principais detetives,
um toquezinho do Sr. Queen para quem ainda não o conhece e, claro, a história curta, a novela / conto mais famosa de Agatha Christie, A Ratoeira, Três Ratos Cegos. Você vai ter uma amostra interessante do talento de Agatha neste livro, então se você ainda não leu, fica a recomendação. E se você já leu, eu espero muito que tenha gostado. Vamos continuar a conversa aqui embaixo, gente. Me conta o que você achou, se você quer ler, se já leu, quais foram as suas considerações, o que você achou da Ratoeira, dos Três Ratos Cegos e dos outros contos do livro, qual foi o seu preferido. Vamos trocar aquela ideia nos comentários. Mas, claro, fica aqui o convite já para a próxima leitura do Projeto Agatha, o livro do mês de junho. E chegou a vez, então, para mim, particularmente, de ler um que eu nunca li da autora, não é exceção no projeto, já que geralmente são releituras para mim, e é um dos livros menos famosos de Agatha. Até entre os fãs tem alguns que não curtem muito essa história. Eu, particularmente, estou muito empolgada, eu quero muito saber o que eu vou achar, especialmente porque eu costumo gostar das histórias de Agatha que envolvem viagens e que geralmente vão por caminhos diferentes daquilo que ela realmente era acostumada a mostrar e fazer. Então é realmente uma história que vai mais para fora da curva das histórias tradicionais dela, e eu estou falando então de Aventura em Bagdá. E fica mais uma vez o convite para a leitura, gente. Eu tenho essa aqui desde 2009, setembro de 2009, será a minha primeira leitura, um dos únicos inéditos. Este ano tem alguns inéditos pra mim, né? Foi um ano do projeto que veio com algumas leituras, ainda virão também algumas leituras inéditas, e estou empolgadíssima. No finalzinho do mês de junho a gente conversa então sobre a Aventura em Bagdá. Eu vou deixar aqui embaixo o link para a compra desses dois livros, caso você ainda não tenha lido esse, caso queira ler este conosco. Eu acho que tem outra edição, né? Essa edição aqui minha não vende mais, é uma edição bem antiguinha, daquelas econômicas também, né? Que não tem a orelha, mas eu acho que tem sim outras edições, então vou deixar aqui embaixo, caso você queira dar uma olhada. E eu vou ficando por aqui. Se gostou, não me esqueça de curtir, se inscrever no canal. Beijo enorme a todos e até a próxima.